E aí, vamos estudar a lição? Está sendo bacana para você estudar nesta semana textos difíceis para você ficar aí com uma certa facilidade para explicar esses textos para as outras pessoas? Que Deus te use poderosamente. Compartilha aí o vídeo, ok? Não se canse, põe esse dedo aí para funcionar, enviando para todo mundo a sua lista de contato. Se inscreva aqui no canal do YouTube PR Dudu Batista e lá na página do Facebook. Não esquece, PR Eduardo Batista da Silva. Estamos juntos em nome de Jesus nessa missão. E se quiser estar conosco no Instagram, @PR Dudu. Olha só, vamos em frente porque hoje estamos falando do tema pregando aos espíritos em prisão. É um texto bastante discutido no mundo evangélico e tudo mais. E o texto está evidenciado em 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 até o 20. Parece até, numa leitura rápida e superficial, que Jesus está dando a entender que depois que ele morreu, ele foi pregar aos espíritos em prisão, aqueles homens antediluvianos, antes do dilúvio, que resistiram ao apelo de Noé, e Jesus foi até lá e pregou inclusive para os anjos caídos e tudo mais. Será que é isso? Será? Então vamos examinar aqui alguns problemas se acreditarmos na literalidade do texto. Vamos em frente. Número 1. Hebreus capítulo 9, no verso 27 e 28, está dizendo que não há salvação, não há oportunidade mais para aqueles que estão mortos. Como é que Jesus vai pregar para os mortos se não há mais salvação para eles, uma vez que já estão selados para a perdição ou para a salvação? Não tem mais como reverter isso daí. Primeiro ponto. Segunda coisa, a gente não sabe que a Bíblia ensina a inconsciência dos mortos? Se você olhar os textos, por exemplo, João 14, do verso 10 ao 12, os mortos não têm consciência alguma. Salmo 146, verso 4, eles não são capazes de louvar. Se você olhar para Eclesiastes 9, verso 5 e verso 10, eles não têm consciência, nem participam do mundo dos vivos, sabendo o que ocorre ou deixa de ocorrer. Se você olhar para 1 Coríntios 15, 16 a 18 e 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 15, você vai perceber que os mortos não têm consciência. Se não tem consciência, para que Jesus vai pregar para alguém que não está ouvindo, não está entendendo e nem tem poder de decisão, porque está simplesmente inconsciente? Por acaso alguma mensagem tem efeito para um indivíduo que inconsciente está, que não tem capacidade de tomar uma decisão? Então, os mortos não sabem de coisa alguma, não têm participação no mundo dos vivos, não louvam, não cantam, não assistem, absolutamente nada. Então Jesus não iria pregar para pessoas que não tivessem a possibilidade de dar uma resposta positiva ou negativa. Ok? Os mortos não sabem de nada. Outra coisa que já falei aqui, o fato de Hebreus 9, 27 e 28 declarar que os mortos, eles não têm mais chance de salvação. Está claro aqui. Aí você observa o seguinte: se Cristo, terceiro ponto, tem a capacidade de, após a sua morte, ir pregar para os espíritos antediluvianos que estão em prisão, por que ele não pregou para os demais também? Jesus, por acaso, faz acepção? Ele prega somente para a galera que viveu antes do dilúvio, e o pessoal depois do dilúvio? Por que ele não pregou para todo mundo que estava nesse inferno, então? Por que não? Ele pregou só para alguns e não para todos. Outra coisa complicada aí. E aí, uma quarta coisa para você refletir de modo significativo. O que é, pastor? Aqui está falando, aqui no texto de 1 Pedro 3, de 13 a 20, que sua pregação também visava alcançar os anjos caídos. Se isso acontece de fato, temos um problema, porque Judas 6 declara que já tem guardado sob trevas estes anjos em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ok? Os anjos maus estão até hoje desobedientes. Efésios capítulo 6, verso 12. Ok? São descritos como desobedientes, ou seja, não há mais salvação para os anjos maus.
Como é que Jesus iria pregar para alguém cujo juízo já está determinado, sentenciado? Não dá. Então são muitas incoerências para você tomar isso como literal. São muitas incoerências. Então tem que ter uma explicação razoável para todo este conteúdo. Claro que tem. Vamos lá. Esses espíritos em prisão no verso 19 são identificados no verso 20 como sendo os desobedientes antes do dilúvio. Você sabe que Noé pregou 120 anos, só ele e a família entraram na arca, todo o restante pereceu por serem desobedientes. Então esses espíritos em prisão são esses homens desobedientes que estavam vivendo antes do dilúvio. E o termo espírito, pneuma, na Bíblia também em alguns lugares é utilizado para caracterizar pessoas, né? O meu espírito anseia por ti. Então você está percebendo que trata-se de um indivíduo. E em outras partes do Novo Testamento isso é perfeitamente utilizado. 1 Coríntios capítulo 16, verso 18, Gálatas 6, verso 18. Você observa que é referência a pessoas vivas que podem ouvir, que podem aceitar o convite da salvação. A expressão na prisão indica o estado do indivíduo está aprisionado ao pecado. Então note, se eu estou aprisionado ao pecado, significa que eu sou um espírito, um indivíduo na prisão, que eu estou acorrentado ao pecado, e por isso a palavra é: conhecereis a verdade vos libertará. A prisão do pecado para a natureza não regenerada está evidente em Romanos 6, gente, do versículo 1 até o 23. E esta pregação foi realizada por Noé. Noé foi um instrumento de Deus para pregar a estes homens em prisão do pecado antes do dilúvio. E isso aconteceu. Pregar aos espíritos em prisão, e o instrumento utilizado foi a pessoa de Noé. Ficou claro para você? Espero que sim. Deus continue nos iluminando para a compreensão da sua palavra em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, obrigado porque a pregação da tua palavra é libertadora quando nós dissemos sim para o teu chamado e tua interferência em nossa vida. Liberta-nos daquilo que necessário for, em nome de Jesus.